E agora a gente vai convidar a presidente do CRN4, Ana Carolina Rego, para moderar a palestra com o tema A Influência Digital nos Transtornos Alimentares, que será ministrada pela nutricionista Pabile Flauzino. Pabile é nutricionista registrada no CRN 11, com experiência no atendimento de transtornos alimentares, possui residência em assistência à saúde, pós-graduação em comportamento alimentar, é mestra em nutrição e saúde e doutoranda em saúde coletiva. Atualmente também é desinfluenciadora digital nas redes digitais, através do @nutri.des.construída. Por favor. Oi, gente. Bom dia, gente, novamente. Vem pra cá, vem cá comigo, junto comigo. Fico muito feliz, né, de trazer pela primeira vez a Pabile aqui no Rio, né? A gente se conheceu eu dando aula para ela na pós, e desde então, assim, Pabile, ela sempre se destacou muito, e ver o perfil, na época o perfil não era pequeno, assim, né? E aí a gente conversando muito e ela cada vez mais crescendo. Então, fico muito feliz de poder ouvir a Pabile, ouço sempre, mas está aqui, né, com tanta gente, e a gente poder construir esse espaço. Então, vai ser um grande prazer também poder ouvir e moderar aqui um pouquinho sua fala, né? E aí vamos dar espaço para essa mulher maravilhosa falar. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu estou. Principalmente pelo dia de hoje, né? Obrigada, Ana, pelo convite. Mas parabéns para nós, né? Eu acho que eu gosto muito de ser nutricionista, assim, não sei se fica claro para vocês. Mas é isso, gente. Antes da gente começar, eu tenho algumas perguntas para vocês. E também um desafio. Depois das perguntas, eu queria que vocês deixassem o celular de lado, porque isso aqui vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, referência, tudo vai estar aqui, vai ser mandado para vocês. Quem aqui tem um celular, levanta a mão. Quem tem rede social no celular? Quem pega na rede social, no celular, uma vez ao dia só? Só uma vez ao dia. Eu tenho um detector de fake news, viu? Quero dizer. E várias vezes ao dia. Quem segue influenciador digital? Quem veio pra cá porque viu na rede social? Então, a gente tem local de fala para este evento. Cadê o passador, né? Importante. Então, nós estamos falando de um fenômeno que é definido pela capacidade de impactar e motivar ações relacionadas a decisões, ideias e ideologias usando plataforma de mídia social. A influência sempre aconteceu, gente. Sempre, né? Desde os primórdios. A diferença é que agora nós podemos ser influenciados a todo momento do dia, independentemente de onde nós estamos, né? Até no vaso tem gente que está lá no celular, né? E aí, este não é um fenômeno particular desta sala. Nós acompanhamos uma tendência. O Brasil é o segundo país que mais segue influenciadores no mundo. E nós não estamos só neste local passivo. Nós também estamos no local ativo. Nós também estamos produzindo conteúdo. E estima-se que nós temos pelo menos 13 milhões de digitais influencers com mais de 1.000 seguidores. Então, isso são algumas vezes a população da cidade de Fortaleza, que é de onde eu venho. Além disso, 75% dos jovens brasileiros dizem que querem ser digitais influencers. Então, a principal motivação desses jovens se dá principalmente pelo financeiro, porque a gente vai ver, né? Nós seguimos digitais influencers e nós vimos uma vida que qualquer um aqui abandonaria a sua para tentar, né? Pelo menos uma semana na vida deles. Só que aqui entra um grande paradoxo. O que é que nós temos hoje? E aqui eu tenho um local de fala, porque eu estou lisa também, né? 14% apenas dos digitais influencers com mais de 10 mil seguidores ganham, em média, R$ 2.000 por mês. Não são 2 salários mínimos.
A grande maioria recebe menos que R$ 500 por mês. Porque eu não sei se vocês sabem, as plataformas elas não pagam para os produtores de conteúdo, com exceção do YouTube, né? As plataformas, você consegue ganhar dinheiro através das suas publicidades. E aqui, onde eu estou, né, nos 23%, não recebe nada, no máximo uma permuta. Né? No máximo, eles mandam para a sua casa um press kit de algo, e aí você recebe 3 gramas de whey protein, né? E aí tem gente que fica tão feliz que posta, né? Aí, por isso que estão desvalorizando, ó, não ganha nada. Então, o grande paradoxo é o seguinte: essa galera produz essa grande quantidade de conteúdo sem receber nenhum centavo. E aí o que acontece? Eu trouxe até esse GIF da Emily em Paris, que já assistiu essa série, né? Tá passando no Netflix. E eu trouxe só para que a gente tenha a noção de como é que funciona. A garota já tem uma vida bem estável financeiramente, né? Ela já tem todas as suas necessidades básicas garantidas. E o que ela faz? Ela começa a chegar em um local, Paris, começa a postar fotos e ela usa hashtags. E, com isso, a hashtag vai impulsionando o conteúdo dela e, automaticamente, ela vai conseguindo ganhar seguidores, vai conseguindo ganhar coisas e ela entra, né, numa high society como influenciadora. Então, é assim que funciona. Basicamente, essas pessoas que conseguem produzir conteúdos de lifestyle ou qualquer tipo de conteúdo que te demande muita energia, já possuem, né, alguns privilégios garantidos, porque não dá para fazer isso com menos de 2 salários mínimos. E aqui eu pergunto, a gente pode se colocar, né? É possível produzir conteúdo e trabalhar com essa dinâmica? Não dá, se vocês conseguirem depois, né, vocês têm que vir para cá, para cima, para ensinar para a gente. E, paradoxalmente, também, essa galera soma 22,3 milhões em ações só no ano de 2022, com o arrasta para cima, né? Com os links. Então, é realmente um grande paradoxo que a gente esteja se inspirando nessas pessoas com a premissa de ganhar dinheiro, sendo que isso não existe. E onde é que essa galera está? Nas redes sociais, que são, por definição, plataformas digitais que permitem a troca de informações, interações sociais e construção de relacionamento online. Eu acho que alguém já falou aqui a prevalência de pessoas com redes sociais hoje, mas eu gostaria de reforçar que, em 2023, cerca de 60% da população mundial estava em uma rede social. E nós, brasileiros, né, sempre ali no top 5, inverso, né, que não deveria... Tudo bem, eu tenho algumas ressalvas, mas estamos aí como o maior consumidor de redes sociais em todo o mundo. E quais são essas redes sociais que nós estamos inseridos? Aqui, esse gráfico está na escala dos milhões, certo? Então, nós temos aí o WhatsApp, com 165 milhões de usuários, o YouTube, o Instagram, o Facebook e o TikTok. Então, os 5 cavaleiros do apocalipse, né? A depender da situação. Aqui, para nós, vamos focar especialmente em 3 redes sociais, porque senão, né? Mas por que essas 3 redes sociais? Porque, principalmente, elas são redes sociais centradas na imagem. Nós não temos uma grande veiculação de textos, né, e nem de vídeos longos. Agora, nós já temos algumas possibilidades de vídeos, mas ainda são curtos. Mas eles são, principalmente, veiculadores de imagens. Então, nós vamos focar no Facebook, que já está, né, derrubado, bichinho, TikTok e o Instagram. E aí, principalmente as pesquisas que estão sendo feitas com relação aos transtornos alimentares focam nestas 3 plataformas digitais. E aí, qual é a relação que essas 3 plataformas, essas 3 redes possuem em comum? Que elas possuem hoje feeds infinitos, né? Quem aqui nunca entrou na rede social para ver só uma besteirinha? E aí passou 3 dias, né? Porque não para. Quanto mais você está lá, mais ele vai te enviando conteúdo, né? E uma coisa que nós não temos ainda muito clara é como funciona a interação e o direcionamento desses conteúdos para nós. Eu trouxe aqui uma opção, inclusive, de dever de casa para vocês, que é esse documentário, chama O Dilema das Redes. Alguém já viu esse documentário? Então, não conta que eu vou contar aqui agora, tá?
esse documentário, ele é justamente, acho que talvez, as informações mais robustas que nós temos hoje a respeito de como funcionam esse algoritmo, né, essa dinâmica desse feed. E esse documentário é muito interessante, porque são alguns dos principais desenvolvedores, né, engenheiros de computação do Vale do Silício que estão arrependidos. E aí eles conseguiram conceder essa entrevista, né, e essas várias informações ao Jeff, que é o responsável pelo documentário O Dilema das Redes. E aí, nesse documentário, é possível ver que esses engenheiros de computação e vários outros pesquisadores, eles tiveram acesso ao laboratório de tecnologia persuasiva da Universidade de Stanford. Então, eles tiveram acesso a grandes teorias e a grandes nomes da psicologia comportamental. Para quê? Justamente para moldar o comportamento do usuário. E aí, minha gente, nós, né, nesse documentário, eles falam justamente sobre um estudo específico realizado com pombos. O que acontecia? Os pombinhos estavam lá no experimento, e a primeira etapa do experimento era que o pombinho, quando quisesse a ração, ele ia lá, acionava o mecanismo e a ração descia. E aí ele ia aprendendo porque ele ia sendo condicionado. Então, toda vez que ele queria, apertava, a ração descia, ok, comia, joia. No segundo momento, o que é que os pesquisadores fizeram? Né? Principalmente, essa é uma pesquisa que é muito veiculada ao Skinner. O pombo ia lá, apertava e a ração não caía. Em outros momentos, ele ia e caía. E o que é que eles observaram? Que a frequência com que ele ia apertar aumentou, porque agora ele estava mais condicionado e, inclusive, as recompensas variáveis começavam a aumentar a frequência e a vontade dele ir lá. E isso lembra alguma coisa a vocês? Quando a gente está na rede social, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente pode receber uma mensagem, como eu recebi da Ana, né? E aí eu entro para ver. Eu posso receber uma curtida, o crush pode ter me mandado, né, finalmente o retorno daquele comentário que eu tinha deixado lá, ou eu posso entrar e pode não acontecer nada. Mas se eu entro e não acontece nada, eu volto só no outro dia? Em 10 minutos eu já estou lá de novo, né? Então, essa forma desse feed, né, essa forma de capturar a nossa atenção, também começa a capturar os nossos dados. Porque aí eu não vou confirmar, mas existem algumas, né, teorias de que o tempo que você passa lá, olhando para determinado conteúdo, vai começando a te direcionar. O olhar, né, o seu olho, para onde ele vai, para o canto, para outro, isso também começa. Os próprios... Essa corzinha vermelha, né, que é atrativa, os botões, então, o tamanho do celular, aonde ficam cada tipo de botão, né, para você mandar áudio, tudo isso é pensado e muito bem pensado para que aumente o nosso uso. Porque se tem um local que tempo é dinheiro, é na rede social. E nós estamos a todo tempo na rede social. Mas nós não estamos ganhando nada. Quem ganha são eles, né? Então, por isso que eles precisam ter toda esta dinâmica. Assim que você cria uma conta no Instagram, especificamente, você precisa colocar algumas informações. Seu gênero, né, o sexo, se eu não me engano, a sua idade, porque tem que ter mais de 13 anos de idade para criar uma conta. E ele te pede algumas informações, assim, do tipo, o que é que você está procurando aqui? Esporte, lazer, música. Você coloca essas informações e, logo em seguida, ele vai e te dá algumas recomendações de perfis. Quais são esses perfis? Principalmente das pessoas mais seguidas no Instagram. Algumas das pessoas mais seguidas do Brasil são a Virgínia e a Bruna Marquezine. A Virgínia é aquele meme, para mim, que é assim, tudo que eu sei sobre ela é contra a minha vontade. Eu não sei quem é Virgínia, eu nunca vi na minha vida, mas em todo lugar que eu vou tem alguém falando dessa Virgínia. E aí eu tive que descobrir quem era a Virgínia. E a Virgínia, ela é uma apresentadora de TV hoje. Né? E antes ela era produtora de conteúdo, influenciadora. E a Bruna Marquezine, né, é uma atriz hoje mundialmente conhecida. Então, estes são os dois perfis que, quando mulheres se cadastram lá no Instagram e querem procurar artistas, aparecem para elas. Quando eu sigo uma apresentadora de TV e uma atriz, o que é que eu espero receber de conteúdo delas?
sei lá, né, o tipo filme que elas estão estrelando, qual é o horário do programa, coisas assim. O que acontece? Quando a gente começa a seguir, a gente é exposta a esse tipo de conteúdo. Tudo a ver, né? E aqui eu deixei, né, explicitamente para que a gente visse como é que começa o problema. Se a gente começa a seguir o Neymar, a gente não vai ter indicação de nenhum tipo de produto como esse. Ele é uma das pessoas mais seguidas também no Instagram. Né? Dificilmente o Neymar está fazendo propaganda de chá que vai desinchar. Mas, para mulheres, esse conteúdo ele começa a ser veiculado. E aí vocês percebam que existe também uma questão de gênero. Para além disso, elas estão, né, muito objetificadas, porque o corpo também passa a ser um produto, porque é o produto resultado daquilo que foi colocado. Então, o corpo é como se fosse o desfecho. E, implicitamente, elas estão dizendo o quê? Que o corpo gordo não é adequado, que o adequado é um corpo magro. Implicitamente, elas estão colocando isso para nós, independentemente de quem entra no perfil delas, ele vai receber esse tipo de conteúdo. Aí, se eu tenho 13 anos e acabei de criar uma conta, porque eu assisti o Besouro Azul, que eu gostei da Bruna Marquezine, eu vou receber um conteúdo dela me indicando um desinchar. Então, o problema começa aí. Quando a gente olha os 12 principais tipos de conteúdos que o brasileiro gosta, o brasileiro é muito particular, né, gente? Muito, olha. Mas não reclama, não. Só quem pode reclamar sou eu, né? Segundo o conteúdo mais visto e mais querido pelas pessoas é o conteúdo de lifestyle. E aqui eu trouxe, eu nem ia falar dele, mas vocês falaram tanto, o 8º conteúdo é antes e depois. Não ficou explícito se esse antes e depois era de casa, carro, mas olhando as hashtags e olhando a nossa obsessão em ver gordura ir embora, eu tenho certeza que isso é de corpo, né? Então, são conteúdos aí, pelo menos 2, que estão relacionados ao corpo. Por que lifestyle está relacionado ao corpo? Aqui eu fiz essa busca essa semana, para a gente ter mais atualizado possível. Se vocês olharem aí em lifestyle, a hashtag, nós temos 369 milhões de publicações. Isso só em inglês, né? Imagina quando a gente coloca em português também. Esse tipo de conteúdo, gente, ele é muito particular. Ele não é um tipo de estilo de vida comum a nós, meros mortais, pegadores de metrô, né, que ainda pagamos no débito ali, olhando para ver se, né, não vai, tá, agora que eu fico. Este tipo de conteúdo, ele não é para nós. Este conteúdo, ele é representado por um comportamento, por acessos muito diferenciados. Então, são casas e mansões, são carros luxuosos, são presentes, né? Eu receberia o quê? 3 gramas de whey protein, né? Essa galera não, é Gucci, Versace, tudo isso, né? Então, é um outro aspecto, é um outro nicho. E esse nicho, ele também é repleto de símbolos, né? Como eu falei, são grifes, são marcas e tudo isso. E o corpo, ele também passa a ser um símbolo disso. Quando a gente fala que é produtor de conteúdo lifestyle, você já imagina o corpo. Você pode dizer que não, mas você já imagina, porque já é estereotipado. A gente já tem esse símbolo muito bem marcado. E como o corpo é o símbolo, ele também pode ser vendido, porque todo este conteúdo também gira em torno do consumismo. Então, tudo que essa galera tem, eles colocam um link para vender e a gente pode conseguir. Né? Se parcelando em 18 vezes, você consegue fazer uma lipo-LED para ficar com a barriga, né, mostrando aqui os gominhos. E aí, obviamente, isso também é capitalizado. De forma muito simplista e resumida, este corpo ele é lido como apenas um sinal de somatória de atividade física e alimentação. E aí existem várias e várias regras de como deve ser essa alimentação e como deve ser essa atividade física, que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas atualmente não basta fazer uma atividade física apenas, é preciso pelo menos 3, né? Não basta comer frutas, legumes e verduras, é preciso várias cápsulas logo de manhã em jejum, né? Assim, isso é o que a influência mostra para a gente. Várias cápsulas, soro na veia. Então, eu não me surpreendo, né, com a desparasitalização, seguindo aí a Lua. E aí, o que é que esses conteúdos têm, principalmente?
como eu falei para vocês, né? Agora existe um regime para que você seja considerado saudável. E ele já começa às 5 horas da manhã. Não sei se vocês estão acompanhando isso, né? 5 horas da manhã para ir correr. Eu fiquei até pensando, eu estou ali perto de Copacabana. Aí eu pensei, será que aquelas blogueiras correm aqui às 5 da manhã mesmo? Eu vou lá hoje para ver, porque eu não acredito, né? Agora tem até um fotógrafo especializado, né, para filmar. E, não, é belíssimo, é belíssimo. E aí, então, não basta, né? Depois chega, volta para a academia, então tem toda uma rotina. E aí eu ia pegar elas hoje, mas aí eu não fui, porque eu vim para cá, né? Mas eu deixo vocês estão agora impelidas nessa tarefa. Vão lá para ver, porque, né, nem tudo que está na rede é verdade. Então, existe essa perfeição de cronograma. É preciso acordar às 5 horas da manhã. Se eu não acordo às 5 da manhã, eu preciso... Quer dizer, se eu acordo às 5 da manhã, eu já preciso comer X coisas, quantas calorias, fazer minha academia, depois vou para a natação, depois... É um negócio terrível. E quando eu não faço isso, eu tenho um sistema de compensação. Se eu tenho aquele dia para comer 1.500 quilocalorias e eu comi 1.503, eu tenho que compensar com atividade física essas 3 calorias, né? Então, é um sistema mesmo quase sobre-humano. Além disso, esse conteúdo, né, reforça um ideal de magreza, reforça aí um repúdio à gordura corporal. Esse conteúdo, ele também é repleto de foco no corpo. Então, é o corpo que é o símbolo, né, destes comportamentos. Esses são todos os conteúdos postados. Além disso, vocês vão ver que eu trouxe muito a Kim Kardashian, porque ela, né, acho que ela é a mensageira do apocalipse, quando a gente fala disso. E aí, a Kim, ela gere muito, né, o que a gente vai ver como um corpo padrão para o Ocidente. Então, ela tem como criar essas tendências. E aí eu acho um absurdo que a gente pense em corpo como tendência, né? Ou como a gente errou bastante, né? E aí eu trouxe essa foto da Kim, eu não sei se vocês conseguem ver, ela fez tanto Photoshop que ela só ficou com 3 dedos, ó. Tá vendo? Ela tá segurando assim. E aí muita gente falou, né? Olha, você levantou tanto o peito que perdeu um dedo. E aí ela não apagou a foto e ficou lá. E são várias e várias fotos da Kim photoshopadas, né? E eu não sei se vocês viram agora, ela está sendo acusada também de usar Photoshop na filha de 10 anos. Então, é um problema muito grande. Além disso, eu trouxe para que a gente veja algumas das outras técnicas. Além dela fazer a edição de foto, ela ainda usa maquiagem, né, para fazer o sombreamento, para ficar mais magra. Então, quando ela passa esse lugar branco, essa maquiagem branca, né, geralmente para afinar, e aí isso ela faz no corpo inteiro. Então, ela faz aqui no ossinho, né? Ela vai fazendo todo esse jogo de luzes. E, além disso, utilizando nessa foto, viralizou dela, como ela mostrava como ela ficava com um decote muito grande, ela prendia com fita adesiva os seios, para eles ficarem, né, ali bem estáticos. Isso. E instagramáveis, né, que agora é a palavra do momento. Instagramável. Não importa se a comida é péssima, ela é instagramável. E aí, não importa se a mulher está sofrendo, ela está instagramável. E aí, ela mostra em algumas fotos, ela prende aqui ó, com fita adesiva também o pescoço, para ficar mais fina, prende o braço. Então, são muitos bizus para além das edições que vai sendo postada na rede social e assim vai, né, ludibriando o que a gente tem como uma realidade. Além disso, né, também outro mensageiro do apocalipse são os filtros. E eu não sei se vocês viram, mas a partir do ano que vem o Instagram não vai mais permitir, né, os filtros. E eu não considero que isso seja bom, porque depois que eu vi que eles só vão permitir o filtro deles mesmos. E aí eu acho que já ficou muito evidente aqui que não tem nenhum bonzinho, né? Não tem ninguém sem conflito de interesse. Então, quando eles fazem isso, já é pensando em duas coisas, em 2 vezes outras coisas. Então, estes são os tipos de conteúdo postados por essas pessoas que fazem a influência hoje nas redes sociais. Além disso, essas pessoas têm uma obsessão também pela comida, né? E aí tem a hashtag que viraliza qualquer coisa que você quiser viralizar, você usa essa hashtag, comer limpo. Todo tipo de conteúdo de alimentação, né, vai sendo reduzida a isso, a caloria, a nutrientes.
regras impensáveis, né? Então, tem uma regra que é assim: para emagrecer, coma uma banana em jejum, mas em rodelas. Então, tem algum professor de fisiologia, assim? Porque... Então, é assim, são regras que vão começando a serem implementadas, e aí, às vezes, as pessoas ficam pensando, né? Não, peraí, agora eu não posso mais comer uma banana normal. Eu tenho que, né, ali no coffee break, tem uma faca para a gente começar, né? E isso vai se tornando, isso vai fazendo parte do nosso imaginário. Nós somos profissionais e somos influenciados, imagina a população. E eu não sei se vocês já viram esse tipo de conteúdo, chama, né, o mukbang, que são pessoas que se gravam comendo grandes quantidades de comida em um curto período de tempo, às vezes em uma live de 30, 40 minutos, né? E são, assim, eu não sei a capacidade estomacal dessas pessoas, eu não sei como funciona. Mas são conteúdos que também prendem 3 milhões, 4 milhões de pessoas em uma live. Então, quando a gente fala de alimentação e corpo, nós estamos falando de uma tendência, né, que é altamente procurada e altamente requisitada. E aí, eu não sei se vocês já perceberam, mas esses aspectos, como perfeccionismo, a internalização da magreza, o medo ou a repulsa da gordura corporal, a imagem corporal distorcida, que isso vai, né, perpetuando em todas as pessoas que podem estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo. E uma alimentação limpa, ou essa alimentação, né, exagerada num curto período de tempo, são comportamentos que podem anteceder ou perpetuarem a manutenção de um transtorno alimentar. Então, nós estamos muitas vezes assistindo a conteúdos de pessoas que podem, inclusive, estar com um transtorno alimentar. E nós estamos colocando esses conteúdos como sendo, né, um lifestyle ou um estilo de vida. E o que são os transtornos alimentares? Bem, por definição, são um grupo de doenças psiquiátricas heterogêneas, incapacitantes e mortais, que prejudicam gravemente o funcionamento psicológico e social das pessoas diariamente. Como é que a gente faz o diagnóstico de transtornos alimentares? Atualmente existem alguns critérios, principalmente estabelecidos pelo CID-11 e o DSM-5. Eles trazem para nós pelo menos 6 transtornos alimentares, sendo anorexia nervosa, bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar, o transtorno de ruminação, o transtorno de pica e o TARI. Desses 6 transtornos alimentares, nós vamos falar aqui especificamente dos 3 primeiros, porque são os mais prevalentes e são também os que mais possuem relação com o uso de rede social e com essa influência de conteúdos de rede social. O transtorno de anorexia nervosa ele é caracterizado principalmente por essa perda de peso grave e de forma intencional. Então, geralmente, se a gente pensar no espectro de IMC, essas pessoas estão no espectro mais baixo do IMC, né, com aquele diagnóstico de desnutrição ou muito baixo peso. Além disso, existe um medo de ganhar peso e essa restrição de alimentação também pode ser seguida de comportamentos compensatórios. E também uma imagem corporal distorcida. O transtorno de bulimia nervosa, ele já vai estar, o peso corporal da pessoa com essa patologia já pode estar estabilizado ali no meio de um IMC. A gente consegue ver pessoas com esse diagnóstico, mas com um peso considerado adequado ou normal. Existem também os episódios de compulsão alimentar, e também com métodos compensatórios. E a distorção de imagem corporal também pode estar presente. Já o transtorno de compulsão alimentar, ele tem esses episódios, ele é caracterizado por esse grande consumo de alimentos, né, com essa perda, com essa subjetiva do controle. Algumas vezes, né, existem alguns períodos que é preciso fechar esse diagnóstico, e ele não possui uma característica de métodos compensatórios. Então, é muito comum que exista uma associação entre este transtorno e pessoas maiores, de corpo maior, pessoas gordas. Além desses transtornos alimentares, nós temos alguns transtornos não especificados. Eles não se adequam aos critérios diagnósticos, mas eles possuem, sim, uma clínica, um sofrimento, e por isso eles têm
essa especificidade. E eles também precisam ser observados. E aqui eu trago para vocês, por exemplo, a ortorexia nervosa, que também fica muito sobressaliente quando nós olhamos lá para o comer limpo. Lembram que a gente viu aquela hashtag, né? Por muito tempo se pensou que os transtornos alimentares eles eram uma síndrome culturalmente vinculada ao Ocidente, que era algo muito mais relacionado a nós do Ocidente. Mas com esses últimos dados de 2019 da GBD, que é a Global Bird Disease, eles encontraram uma prevalência no mundo inteiro de transtornos alimentares, principalmente 13,9 milhões de pessoas sofrendo com anorexia e bulimia. Mas percebam, esse é um diagnóstico difícil. As pessoas, para terem acesso a esse diagnóstico, não possuem uma facilidade. Então, este número ele pode estar, sim, com um subdiagnóstico. E aí, além de uma prevalência muito maior em mulheres, nós temos também uma prevalência importante em homens. E eu quero que vocês observem, com relação à idade, deixa eu vir para cá para todo mundo ver, a partir dos 10 anos até ali uns 30 anos é onde se encontra uma maior prevalência. Então, nós temos adolescentes e mulheres adultas jovens sendo, né, tendo esse princípio de desenvolvimento de transtorno alimentar nesse período, que são períodos em que as pessoas mais utilizam redes sociais, as idades, né? A etiologia dos transtornos alimentares é um emaranhado de coisa, é multifatorial. Não tem, assim, um único fator, não tem uma única causa, porque é preciso que a gente olhe muito bem para essa etiologia multifatorial. E aqui eu tenho principalmente fatores psicológicos, biológicos, comportamentais e psicossociais que estão aí nessa como é que eu posso falar? Nesse emaranhado de possibilidades que vem a ser um transtorno alimentar. E aí, a gente já tem agora, acho que recursos, né? Um repertório para entender as redes sociais e para entender os transtornos alimentares. A gente já percebeu que pode existir uma conexão, mas para isso nós precisamos olhar através de teorias para a lente desta conexão, né? Eu não posso simplesmente dizer como é que existe essa relação sem estar embasada teoricamente. E aí, o Rogers, ele fez o seguinte, para que ele faça a conexão, né, para que a gente faça essa conexão entre redes sociais e transtornos alimentares, é preciso que a gente olhe para algumas teorias da psicologia que podem fazer sentido para que a gente encontre essas associações. A primeira teoria que ele traz para nós é a sociocultural, que ela vai dizer que, basicamente, família, a mídia e os pares, eles estão nos pressionando a internalizarmos ou a estarmos próximos de um corpo que é esse exigido socialmente. Então, talvez por isso, as pessoas se sintam impelidas, né, a chegarem perto daquele corpo que está lá na hashtag. Além da teoria sociocultural, tem também a teoria da autoobjetificação. Essa teoria ela vai dizer o quê? Que as mulheres elas são objetificadas, obviamente, né, na sociedade. E com essa objetificação, nós passamos a nos auto-objetificar. Eu agora me trato como este objeto a sempre ser visto pelo outro. Então, eu fico mais preocupada pela forma com que o outro está me vendo. Então, essa também pode ser uma das possibilidades de teoria para que a gente olhe para isso. Além disso, temos, por último, a teoria da identidade social, que ela vai dizer que nós nos reconhecemos também enquanto grupo, né? Então, aqui, hoje nós estamos reforçando a nossa identidade social de nutricionistas. Nós estamos aqui todos nos reconhecendo como nutris. E isso é muito importante. Não à toa, talvez por isso as pessoas se engajem tanto em comunidades pró-Ana, pró-Mia, que são comunidades que perpetuam, né, todos os tipos de dicas, bizus, fotos de transtornos alimentares. Então, a partir dessas três teorias, nós podemos olhar para isso. Porque não é possível que só usar a rede social já, né, possa desenvolver aí um transtorno alimentar. Se fosse assim, a maioria de nós aqui, né, já estaríamos, por exemplo, com vários transtornos, porque não são só os alimentares que estão associados ao uso das redes. Então, é preciso que, para que haja essa conexão, algumas particularidades das pessoas também estejam envolvidas
E assim a gente pode, né, começar a ver esses fatores sendo mais predispostos, alguns fatores de risco e outros de proteção. E aí, basicamente, em todos os delineamentos de estudo, existe a relação de que não é só a rede social que vai poder influenciar um comportamento disfuncional ou um transtorno alimentar. Mas estudos experimentais, eu trouxe esses 3, que acho que são os principais e os mais importantes, eles mostram exatamente isso, o tipo de conteúdo. Primeiro, eles dividem as pessoas em grupos, e esses são geralmente estudos clínicos randomizados, né? Eles dividem as pessoas em grupos. O primeiro grupo, que é o grupo controle, ele assiste a fotos de paisagens e fotos de viagens. As fotos de viagens são as fotos neutras. Não tem corpo, não tem nada, só fotos aleatórias. E o segundo grupo, que é o grupo experimental, ele assiste a fotos de viagens, mas entre estas fotos aparecem fotos associadas a 2 hashtags, Fit Inspiration e Teen Inspiration, que são basicamente imagens que mostram corpos musculosos e corpos muito magros. E o que é que eles encontram nestes estudos? Que o grupo experimental que viu os corpos, todos substancialmente reduzem a satisfação corporal e pioram o humor após o experimento. Em um desses estudos, eles fizeram um grupo focal com alguns dos participantes. O que é que eles encontraram? Né? O que é que eu trouxe esse relato para vocês? Que um dos participantes disse que após ver estes conteúdos, ele sentiu extrema pressão para comer limpo ou se exercitar em excesso com subsequentes compulsões. Então, existe uma forte relação aí entre o conteúdo. E essa relação é tão forte, eu não sei se vocês já viram, recentemente surgiu um estudo assim, 10 minutos no TikTok já aumenta a satisfação corporal em adolescentes, em meninas. Esses estudos, eles acabaram sendo muito realizados, mas o tempo parece não ser tão importante. Porque quando essas características, por exemplo, de comparação social e de internalização da magreza entram na jogada, o tempo perde essa associação. E aí, essa associação começa a ser mais forte com transtornos alimentares. Então, há algum tempo, eu iniciei um podcast e eu ia falar sobre redes sociais. E aí, eu pedi para as pessoas me indicarem as principais influencers de lifestyle, assim. E eu passei 7 dias acompanhando para anotar tudo direitinho. E, no final, eu fiquei assim, o gato dela é mais feliz do que o meu. Porque eu me comparava tanto, experimentalmente, eu acho que eu não fiz uma boa ideia. Porque a todo momento é inevitável, né? Nós estamos nessa tendência. O problema é que a gente pode levar essa comparação para extremos que não são favoráveis. Mas aí, como é que eu vou falar isso para uma adolescente de 17 anos, que está precisando ali, né, de se encontrar, de pertencer a um grupo? Então, é muito complexo. Além disso, como se utiliza as redes também é muito importante. Quando eu dava essa aula antes, eu fazia um experimento. Eu pedia para as pessoas tirarem o celular e baterem uma selfie, sem editar, sem nada. Só que eu vi que estava sendo muito problemático, sabe? Eu não vou mais fazer isso, não. Mas, geralmente, as pessoas que vão tirar selfies, elas não tiram a primeira selfie e postam. Quem tira a primeira selfie e posta? Jamais, né? Tem um arrumado de cabelo, tem não sei o que, tem a luz, tem... Então, aparentemente, esta preocupação, ela também tem uma relação, né, com a imagem corporal distorcida e com a predisposição a transtornos alimentares. Além disso, a manipulação e a postagem. Hoje em dia, já existem vários aplicativos muito fáceis e muito simples que você coloca lá, né, tira todas as suas espinhas, tira a sobrancelha, bota uma sobrancelha nova, né, muda o nariz. Então, tudo isso também é muito fácil para que as pessoas tenham acesso. A utilização de fotos com filtros. Eu tenho uma tia, gente, que ela não tira mais foto pelo celular. Assim, tipo, liga a câmera, não. Deixa eu pegar aqui o Instagram primeiro. Porque tem que ter o filtro, né? E, às vezes, o cílio dela fica bem aqui, ó. Porque, né, tira com coisa... Vale, tia, os cílios, mulher. Aí ela, peraí, que eu não tô vendo, não. Então, ela já perdeu o hábito. E, assim, eu acho muito interessante, porque... existem muitas pessoas que não usam mais a câmera do celular. Precisa de abrir o Instagram para tirar com o filtro.
Então, isso também está associado, né, a uma imagem corporal minimamente perturbada e que com algum tipo de fator de risco, isso pode ser aumentado. E o aumento significativo em curtidas e comentários. Então, se é uma pessoa que precisa muito dessa validação externa, né, desse olhar externo, desse olhar do outro, também é um fator de risco. E isso aumenta a insatisfação com a imagem corporal e isso é associado ao desenvolvimento de transtornos alimentares em todos os tipos de desenhos de estudo. Então, é estudo transversal, experimental, de coorte, tudo isso já vem demonstrando isso, talvez seja a nossa evidência mais robusta. Além disso, existem algumas características individuais que são importantes. Se a pessoa já tem estas características e vai utilizar uma rede social e são estes conteúdos, ela tem um risco maior de desenvolver transtorno alimentar ou, então, de manter o transtorno alimentar, né? Então, são elas a vergonha corporal, a baixa autoestima, uma ansiedade relacionada ao corpo. Como é que fica uma pessoa que já tem essa preocupação com o corpo e entra na rede social e vê que a pessoa, às 8 horas da manhã, já fez 3 tipos de exercício, né, para manter aquele corpo? Então, é um conteúdo muito insalubre, realmente, né, para quem tem e para quem não tem, porque aí você começa também a ficar naquela, né? Vale, será que só fazer uma caminhada ainda presta? Às vezes eu fico pensando, né? Será, meu Deus, que ainda dá certo, né? Uma comparação de aparência, então, essa comparação exagerada, a autoobjetificação, o gênero, como a gente viu aqui, né? O IMC, e também uma alfabetização em mídias sociais, uma baixa alfabetização. Existem alguns estudos que mostram que as pessoas que têm dificuldade de interpretar, e aí eu não sei que pessoas são essas que têm a facilidade de interpretar fotos editadas, parecem ter um risco aumentado, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, algo muito explícito, como aqueles dedos da Kim Kardashian, não me importa muito o dedo se eu já estou vendo aquele corpo, né? Então, eu não sei como é que a gente vai fazer uma alfabetização em mídia dessa maneira. E aí, quando a gente pensa já no transtorno alimentar, na clínica já, porque aqui a gente ainda está falando de alguns estudos que veem o risco e de alguns que veem o transtorno. Aqui a gente já está falando de 499 pessoas com idades entre 18 e 25 anos que já possuem o diagnóstico de transtorno alimentar. Desses 499, 3% disse que utiliza a rede social e que isso não impacta em nada no transtorno alimentar. Não tem problema nenhum. 97% delas, das outras pessoas, disseram que utilizam a rede social e que saem da rede social extremamente prejudicadas, que não podem utilizar a rede social, mas em um desses estudos com esta mesma população, fez um grupo focal e encontrou que algumas pessoas disseram o seguinte, com transtornos alimentares, que entravam nas redes sociais quando estavam com muita fome, para ter mais motivação de postergar, né, a próxima refeição. Então, nós estamos falando aí de um problema, né, e que às vezes é utilizado como recurso para pessoas com transtornos alimentares para manterem a sua clínica. Não à toa, né, esse artigo ele traz esse feedback retroalimentativo. Se a pessoa tem transtorno alimentar e utiliza a rede, ela consequentemente pode passar, né, a piorar o seu quadro e com isso voltar para a rede social e assim um looping infinito que muitas vezes não é interrompido. Só que aí eu quero que vocês observem que até aqui a gente não tem como saber o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Foi o transtorno alimentar que levou a pessoa para a rede social ou a pessoa estava ali tranquilinha, de boa e começou a utilizar a rede social e ter acesso a esse tipo de conteúdo e desenvolver um transtorno alimentar. Até agora, nós não temos essa informação, porque nós não temos estudos suficientes que demonstrem, né? Até porque não seria ético colocar as pessoas num experimento em que elas desenvolvessem um transtorno alimentar. Mas, o que é que eu trago para vocês? Más notícias, obviamente, né? Falando desse assunto. Nós temos aqui alguns pontos para reflexão sobre isso.
como um funcionamento das redes sociais. Já é estabelecido que, para algumas empresas de marketing, que elas podem veicular informações sobre dietas, exercícios, comer saudável e marcar consultas com seus médicos às segundas-feiras pela manhã para mulheres. Porque socialmente é estabelecido que a segunda-feira de manhã é um dia de baixa autoestima para mulheres. Então, como é que eu posso dizer que este algoritmo não está colocando as mulheres acessando esse tipo de conteúdo propositalmente? E aí foi o que esse estudo fez. Esse estudo mapeou 153 contas explicitamente voltadas para transtornos alimentares. Eram pró-Ana e pró-Mia, né, que é como é chamado na rede social. E eles chamaram essas contas de contas sementes. O que é que eles observaram? Que dessas 153 contas sementes, elas estão aqui no miolinho, tá vendo? 1,6 milhões de pessoas seguiram pelo menos uma dessas contas. Tiveram acesso. Então, essas contas, elas saíram da bolha, dessa bolha de transtornos alimentares. 88.600 pessoas seguiram 3 ou mais. Então, existe uma interconexão, como a gente começa a observar através da figura que eles trazem para nós. E pelo menos uma conta foi vista, não seguida, gente, desculpa. Uma conta foi vista por 20 milhões de usuários. Muito provavelmente, enquanto você estava aí rodando, você viu uma conta dessas. Uma conta que abertamente fala sobre transtornos alimentares. E aí eles foram além, né? Eles estavam mesmo com sangue no olho. O que é que eles fizeram? Criaram uma conta fake para como se fosse uma adolescente de 13 anos. E eles deixaram essa conta, e aí a única coisa que especifica que esta conta era de um transtorno alimentar é porque ali, né, na bio, ele coloca Weight Journal, que geralmente, né, é um tipo de conceito utilizado por pessoas com transtornos alimentares, que mostra a jornada de peso. Então, o peso ele vai baixando aí e ele coloca explicitamente a idade da pessoa. Fake, né? Não tem foto, não tem nada. O que é que eles fizeram? Até a primeira semana, eles iam olhando essas contas sementes, só olhando. Não curtiam, não interagiam, não faziam nada. E eles começaram a observar um aumento de seguidores. Antes da segunda semana, eles interromperam o uso, fecharam o Instagram e deixaram lá. O que é que eles observaram? Que ao final das 6 semanas, a conta já tinha 800 seguidores. Sem fazer nada. Absolutamente nada. Então, alguma coisa está acontecendo. O algoritmo está impulsionando contas de transtornos alimentares. E aí a gente começa a ver que o buraco está mais embaixo. O Facebook ele tem uma coisa chamada receita média por pessoa, né? Quanto vale cada pessoa para eles. Aqui a gente está falando de um usuário global vale $11. Ou seja, vocês pagam alguma coisa para usar Facebook, Instagram, né? O Facebook é a meta. Vocês pagam alguma coisa? Não, mas vocês valem $11, viu? Aqui a gente não tem os dados do Brasil, né? Porque eles trouxeram só dos Estados Unidos. Mas o que a gente consegue observar é que este valor só do Facebook, nós não estamos falando de Instagram, que é onde, né, o estrago acontece, tem pelo menos aí bilhões de dólares sendo arrecadados só com conteúdos, porque se nós formos avaliar, fizermos essa conta, com aquelas 153 contas sementes, nós temos aí bilhões de dólares sendo utilizados, sendo ganhos em torno de transtornos alimentares. Isso foi tão grave, gente, que antes desse estudo, o Facebook, né, a Meta, fez uma própria investigação interna. E eles não conseguiram publicar os resultados, porque eles encontraram que realmente o algoritmo, inteligente ou não, né, que aí eu desconfio, ele começa a impulsionar realmente conteúdos de transtornos alimentares assim que as pessoas colocam lá gênero feminino. Então, essas informações elas não foram divulgadas, mas eles conseguiram vazar algumas pessoas lá de dentro. E, né, os donos, né, do Facebook, Meta, Instagram, todos tiveram que ir a público responder sobre isso. Mas até hoje nada foi feito. O que é que eles fizeram?
No máximo, você não pode conseguir colocar alguma hashtag se você for adolescente, ou não pode acessar algum tipo de conteúdo. Se você acessar, ele te dá uma notificação do tipo: se você estiver precisando de ajuda, procure por ajuda. Mas ele não cessa o tipo de conteúdo. Então, são coisas que eu questiono, né? E acho que aqui a gente vale a pena trazer para que várias outras cabeças questionem também a responsabilidade que essas plataformas estão tendo, né? Porque aí eu acho que não importa muito o sentido da causalidade quando a gente tem isso, né? Quando eu já tenho uma plataforma que me coloca nesse tipo de conteúdo. Então, o que é que a gente faz, né? Eu acho que já foi falado aqui que não tem como voltar atrás, não tem como sair da rede social. E eu não sou adepta a isso, né? Com conflito de interesse. Eu sou adepta da redução de danos. É preciso que a gente faça, então, a educação midiática. E como? Saindo deste espectro único, utilizar a boa influência para a promoção da saúde. Então, eu já sei que o que eu posto pode impactar o outro de maneira negativa. Eu preciso começar, então, a pensar na minha influência com 10 seguidores, com 20, com 30, com 1.000, sei lá, com milhões, porque eu já entendi que o algoritmo ele vai me colocar para pessoas que não são só da minha bolha. Então, é preciso que, enquanto profissional de saúde, eu tenha essa responsabilidade. Além disso, aumentar as imagens com diversidade corporal, né? Não é possível que a gente ainda continue perpetuando saúde ou estilo de vida com um único tipo de corpo, né? Com um único tipo de estereótipo de corpo, com o corpo magro. Até porque pessoas gordas, pessoas de vários aspectos de peso também possuem um lifestyle saudável, né? Então, é preciso que a gente comece a desconstruir isso. Além disso, incentivar essa produção de conteúdo de maneira não centrada na imagem. Então, eu tenho como produzir conteúdo que fala sobre saúde, que fala sobre todas as coisas que vocês puderem imaginar, sem que eu precise ficar colocando o meu corpo lá, né, como o centro, ou um corpo de terceiros, enfim, não importa. Eu tenho outras maneiras de criar esse tipo de conteúdo. E não subestimar os efeitos deletérios das redes sociais. Aqui eu trouxe uma pinceladinha, assim, um cheirinho, só para a gente ver como é que está o panorama da rede social e dos transtornos alimentares. Mas nós poderíamos passar aqui, um final de semana e ainda não íamos dar conta, certo? E, além disso, eu acho que o mais importante é tornar-se ativo nessa busca por transparência e da regulamentação dos algoritmos. Não é possível que nós estejamos aí vendo e sendo consumidos e consumindo um algoritmo que ninguém sabe como funciona. E as coisas que nós temos acesso, nós sabemos como é o funcionamento, é tão problemático, né? Então, é preciso que a gente se engaje nesse tipo de busca por uma transparência e por uma reparação. Não é mais... acho que, a partir de agora, vocês já saem daqui, eu espero, pensando que não é mais comum que eu não tenha acesso a esse tipo de conteúdo, né? Eu nunca vi um conteúdo fitness, e só porque eu procurei uma palavra, tipo whey protein, eu comece a ser bombardeada por esse tipo de conteúdo, né? Porque até hoje eu estou trabalhando para limpar a minha bio daqueles 7 dias terríveis que eu passei visualizando o conteúdo das pessoas. Então, até hoje eu recebo esse tipo de conteúdo e eu não visualizo, eu não sigo ninguém, então ainda estou recebendo, para que vocês tenham uma noção de como funciona. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado. Quem tiver dúvida, a gente pode ficar aí, a gente pode tirar essas dúvidas. Mas eu, como boa influencer, não trouxe o meu @, mas já foi dito no começo, né? Então, eu estou lá no Instagram também, tentando fazer uma boa influência e parabéns para nós, né? Que hoje... Obrigada. Uau, né? Para nós que trabalhamos e estudamos com transtornos alimentares, ouvir essa palestra é impactante, né? Por mais que a gente saiba. E aí, que bom ter a oportunidade de que outras pessoas que não trabalham na área possam ouvir e saber as influências que elas também sofrem, né? Porque nós, nutricionistas, assim como a população em geral, está, né, suscetível aos mesmos impactos dos mesmos conteúdos, né? Então, a gente vai abrir o espaço para perguntas. Quem tiver dúvidas, perguntas e queira compartilhar e, né, interagir com a Pabile, é um momento, é um espaço
ou está todo mundo impactado. Com fome Temos também. aqui. E com fome, né, essa hora. Vou abrir aqui, então. Boa tarde. Eu gostaria de saber o seu pensamento acerca da questão da bariátrica, né? Ultimamente, vem crescendo o pessoal fazendo muita bariátrica e pegando como exemplo também a Jojo Todinho. Beleza que ela fez por conta da saúde, mas as pessoas esquecem que por trás da bariátrica tem todo um tratamento, né, com diversos profissionais. E as pessoas acham que é simplesmente chegar, deitar na mesa de cirurgia e levantar igual a Jojo Todinho, né, que pode pagar, levantar peito, esticar a barriga, fazer tudo. Eu gostaria de saber qual é o seu pensamento acerca disso. Eita. O meu pensamento acerca disso é muito complexo, sabe? Desculpa, como é teu nome? Laura. Obrigada pela pergunta. Eu entendo que, assim como todo procedimento que busca, né, a melhora da saúde, que, a princípio, né, e eu estou pensando aqui de forma bem utópica, a cirurgia bariátrica é pensada para isso, né, para essa melhora da saúde. Tanto é que ela tem alguma indicação com critérios clínicos, né? A princípio, se ela é com essa proposta e a pessoa está muito bem informada sobre as consequências, sobre o impacto disso para a vida dela, eu acho que é uma coisa ok, né? É até necessária muitas vezes. Mas se essa pessoa não teve acesso à informação, se essa pessoa tem acesso a esse tipo de informação distorcida, é preciso que a gente dê um passinho para trás. E se essa indicação ela também não é uma indicação assim que mais promove saúde do que perde, porque a gente tem que lembrar também daquele primeiro mandamento, né? Primeiro, fazer o bem. Aí eu não sou favorável, sabe? Eu acho que aí a gente precisa pensar nessa cultura da bariátrica como sendo, né, a panaceia, salva a vida, quando não é. Então eu acho que é isso, assim, depende do contexto, depende da pessoa, mas que sim, existe uma problemática grande em torno disso. Te respondi? Eu queria aproveitar o gancho também da parte de comunicação. Eu vejo, um dos segmentos que eu faço é atendimento em domicílio, né, e consultório. E os pacientes, às vezes, vêm com aquele ar de deboche de algumas coisas que a gente vê, tipo meme no WhatsApp. Agora pode, agora não pode. Isso pode. Isso agora, mês que vem, já vai poder o ovo. Ano passado não podia o ovo. Isso aqui, daqui a 2 anos, não vai poder. Eles, tipo assim, zoando a gente, realmente, que, como quem diz assim, nem vocês sabem o que vai se manter até quando, porque uma hora pode, daqui a pouco já não pode mais. Isso também seria uma motivação, talvez, para, digamos assim, porque alguns pacientes chegam para mim e depois dizem assim, nossa, é muito xiita. Isso também poderia ser um gerador também de transtorno alimentar, pensando assim, da gente levar a coisa a sério e pedir para que fosse o mais assim restrito possível em determinadas coisas que não podem. Mas, assim, e algumas pessoas talvez levando isso aos extremos que você citou, entendeu? Sim. Deixa eu ver se eu entendi. No caso, né, essa restrição que é necessária por alguma condição de saúde, que a gente precisa implementar muitas vezes, mas que pode ser gatilho para transtorno alimentar. E que, ao mesmo tempo, também tem essa coisa de... Parece que a gente perde o crédito quando daqui a pouco, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, aquilo vai poder, aquilo não vai poder mais. É nesse sentido também que eu queria fazer essa junção, entendeu? Entendi. Infelizmente, a gente não tem como ter controle, né? Mas é preciso que a gente, acho que trabalhe nessa perspectiva de entender esse paciente. Se ele já é um paciente que tu consegue entender, que ele tem, por exemplo, muitas questões com o corpo, que ele já tem uma tendência, né, a ficar com essa preocupação exagerada, para além do que ele precisa, né? Porque a gente sabe que mesmo com a restrição é possível ter, né, uma flexibilidade e tal. Não precisa desse sofrimento. Eu acho que você consegue observar isso e trabalhar isso, tipo, opa, vamos devagar, né? E com relação a isso, né, a esses memes, infelizmente a gente, né, tem que lidar com isso. Sim, Sim,
Aham. Obrigada, tá? Até complementando nesse sentido, é muito do que a gente vê do nutricionismo, né, que eu trouxe aqui, e que causa essa desconfiança na gente enquanto profissional de saúde. Então, até mesmo a gente questionar até que ponto é verdadeiro esse pode e, de repente, não pode. Até que ponto tem realmente evidência científica nesse estudo e até quanto o paciente precisa dessa restrição, porque a gente também vê muito terrorismo, por exemplo, na diabetes, na doença celíaca. E eu sou suspeita, mas a abordagem em comportamento alimentar é uma abordagem. E a gente lembrar que a clínica pode ser entendida a partir da abordagem em comportamento alimentar, que é justamente para ampliar esse olhar de, olha, não é só pode ou não pode, você é uma pessoa que está inserida no meio, que tem uma condição de saúde e que você tem que lidar com isso da melhor forma possível. E é desafiador lidar com uma restrição, mas a gente justamente fugir desse nutricionismo até nas condições de saúde, que aí a gente vê quanto o problema é maior, né? Eu tenho sensibilidade não celíaca e estava até comentando com a Pabili que eu tenho ranço, né? Quando tem ainda maior por conta desse terrorismo, que a gente vê que é exagerado e que dificulta até pessoas que realmente precisam dessa restrição e criam mais medo ainda. Obrigada. Mais alguém? Senão a gente vai finalizando. Acho que não, né? Então, gente, queria agradecer, né? Primeiro, obrigada, Pabili, foi ótimo, né? Foi lindo. E aí, então, a Carolina vai finalizar aqui para a gente. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês nessa manhã, que foi de muita troca, de muito aprendizado. Gostaríamos também de informar que os certificados vão para vocês por e-mail, tá? No e-mail que vocês utilizaram na inscrição. E é isso. E feliz dia a todos vocês. Parabéns, nutricionistas.